Olá! O vestibular de medicina da UEG aconteceu nesse último final de semana e hoje nós vamos analisar a proposta de redação aplicada e os gêneros solicitados. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Essa prova de redação foi enviada por um dos meus alunos, então vai ter alguns traços, alguns sublinhados aí que foi construída na hora da prova, tá bem? O que nós temos? Uma tendência na contemporaneidade é o aumento da quantidade de pessoas solteiras e de casais que, como projeto de vida, decidem não ter filhos ou tê-los em um número bastante limitado. O impacto disso nas relações e na sociedade tem gerado diversos questionamentos acerca dos fatores que levam essas pessoas a optarem por esse caminho. Sobre esse assunto, leia a coletânea de textos a seguir. O primeiro texto fala sobre a Lei Federal do Planejamento Familiar, é direito de todo cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Em outras palavras, planejamento familiar é dar à família o direito de ter quantos filhos quiser no momento em que lhe for mais conveniente, com toda a assistência necessária para garantir isso integralmente. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a saúde das pessoas, a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. As únicas formas aprovadas para a esterilização são a laqueadura tubária e a vasectomia, não sendo permitida sua realização pela retirada do útero ou dos ovários. É importante lembrar que a esterilização cirúrgica é um método irreversível, mas que também pode apresentar falhas. Depois nós temos no texto 2, éramos 6, seremos 3. A fertilidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos, em 80 passou a 4, em 2000 eram 2, em 2020 a média seria 1,5, como se tivesse metade de uma pessoa, mas é uma métrica, Texto 3. As configurações de união conjugal sofrem mudanças ao longo dos séculos. A esse respeito, Priori afirma que, entre os séculos 19 e 20 na Europa, os casados desenvolviam, de maneira geral, tarefas específicas. Cada qual tinha um papel a desempenhar diante do outro baseado nos estereótipos de gênero. Os maridos deveriam se mostrar dominantes, voluntários no exercício da vontade patriarcal, insensíveis e egoístas. As mulheres, por sua vez, apresentavam-se como fiéis, submissas, recolhidas e sua tarefa mais importante era a procriação. A autora argumenta que os homens as tratavam como máquina de fazer filhos, por serem herdeiras direta de Eva, responsável pela expulsão do paraíso e pela queda dos homens, e para pagar pelo seu pecado teriam que dar à luz em dores. Dessa forma, a configuração familiar dominante no Ocidente tem origem na concepção judaico-cristã de família, sendo monogâmica e heterossexual, em que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas, com as transformações históricas, as diversas formas de conjugalidade vêm recebendo cada vez mais visibilidade e assim podendo refletir que a união conjugal pode não mais significar necessariamente a chegada da maternidade e paternidade, havendo uma separação entre expectativas conjugais, parentais e sexuais entre os parceiros, uma vez que o casal pode optar por não ter filhos. No Brasil, o número de casais sem filhos vem aumentando significativamente. Dados do IBGE 2015 apontam que entre 2002 e 2012 reduziram os arranjos familiares constituídos por casal com filhos, 52 para 45. Os números apresentados na síntese de indicadores sociais do IBGE de 2015 apontam um avanço de 14 para 19 em 2014. Percebemos que o Brasil passa por uma acentuada transição demográfica, apresentando um número significativo de casais sem filhos.
Segundo Caetano, Martins e Mota, as pesquisas apontam que, além da exclusão social, o casal sem filhos sofre olhares de desprezo ou descrença. Os dados da pesquisa oferecem uma dimensão dos prejuízos sociais enfrentados, especialmente por mulheres que podem ser rotuladas de anormais, loucas, más, entre outros. No texto 4, nós temos: em uma de suas postagens mais recentes, Marcela Munoz dança em um parque ensolarado, vestindo um top esportivo e bermuda jeans. Esse vídeo descontraído tem um papel, o de acelerar nas redes sociais o seu estilo de vida sem filhos. Munoz tem 27 anos e mantém o perfil Children Free Millennial no TikTok, Instagram e YouTube. Ela é uma dentre um número cada vez maior de influenciadores que produzem conteúdo projetado para detalhar por que eles nunca quiseram ter filhos. A primeira coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam por que não tenho filhos é que eu não tenho o desejo de ter, afirma Munoz, a empresária de Kansas, nos Estados Unidos. Ela acredita que as crianças iriam interferir em suas paixões de viver livremente, treinar futebol e levantar tarde com frequência. Em uma de suas outras postagens recentes, ela brinca: se você deseja ter um filho, tire uma soneca. Se você gostar da soneca, desista. Perdi a conta de quantas vezes meus amigos que são pais disseram: meu Deus, eu só dormi 2 horas na noite passada, meus filhos estavam vomitando e precisei cuidar deles, conta Munoz. Isso realmente não me atrai. Decidir não ter filho não é uma novidade, mas existe uma tendência cada vez maior de assumir o rótulo livre de crianças e discutir mais abertamente esta decisão. Além do surgimento de influenciadores individuais como Munoz, as comunidades e grupos de apoio online para adultos que decidem não ter filhos cresceram rapidamente nos últimos 2 anos. Mas embora o movimento livre de crianças esteja crescendo, pesquisadores argumentam que a aceitação social e a compreensão da decisão de viver sem filhos não vem aumentando na mesma velocidade. Texto 5 e último. Segundo especialistas em psicologia, a decisão de não ter filhos ou de tê-los em número limitado não deve ser vista como imaturidade, mas como uma escolha consciente e fundamentada. Entre os principais motivos estão o foco do desenvolvimento profissional, a incerteza sobre o futuro e os custos elevados. Muitos casais priorizam carreiras e objetivos pessoais acima da criação de filhos. A instabilidade no mercado de trabalho, as crises globais e os problemas sociais também geram receios que influenciam essa decisão. Ademais, o alto custo de criar um filho é um fator determinante para muitos casais. A respeito disso, a decisão de não ter filhos ainda gera sobre essas pessoas muita pressão social. A psicologia aponta que esses casais frequentemente enfrentam críticas, sendo rotulados como egoístas ou imaturos. No entanto, a maioria deles sente segurança em sua decisão, preferindo investir em experiências pessoais, desenvolvimento profissional e qualidade de vida. Essa abordagem ressalta uma redefinição das prioridades em relação aos padrões sociais tradicionais. Ou seja, casais que optam por não ter filhos geralmente experimentam satisfações por terem feito uma escolha alinhada com seus valores e metas. Essa decisão reflete uma nova visão de família, em que o bem-estar individual e coletivo supera expectativas sociais. Escolher não ter muitos filhos ou mesmo não os ter não significa rejeitar valores familiares, mas sim adotar uma perspectiva diferente sobre o que constitui uma vida plena e significativa. Compreender os motivos por trás dessa tendência é fundamental para promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa em relação à diversidade nas formas de viver em casal. Com base nas ideias presentes nos textos da coletânea e também em sua visão de mundo, escolha uma das propostas de redação apresentadas nesta prova. E aí o tema é o seguinte: a decisão de ter filho ou não, de ter ou não filhos como projeto de vida na atualidade, um pensamento egoísta ou uma decisão responsável? E aí, então, o vestibulando precisou
escolher uma das opções aqui de gênero para trazer esse pensamento egoísta ou uma decisão responsável quando o assunto é ter ou não ter filhos. Bem interessante, né? E assim, como eu comento com os meus alunos, não dá para prever tema, é muito difícil hoje em dia prever tema, porque as bancas estão cada vez mais inovadoras nesse sentido, trazendo assuntos que são muito reais, né? Mas que às vezes a gente nem para pensar, nem para analisar no dia a dia, né? A gente sabe realmente que essas informações são verídicas, obviamente, tem dados aqui que comprovam isso, mas no dia a dia a gente acaba nem pensando sobre. Então a banca vai lá e tcharam, traz pra gente pensar, refletir. Bem bacana, né? Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. A primeira proposta que nós temos aqui é artigo de opinião, claramente, né? Então, também fala sobre o artigo com a ação de convencer os leitores a respeito do ponto de vista e do tema abordado, e de posse dessa orientação, amparando-se na leitura dos textos da coletânea e ainda em sua visão de mundo, imagine-se na função de articulista de uma revista ou de um jornal de circulação nacional e escreva um artigo de opinião. Na proposta 2 foi a crônica. Então, nesse vestibular, eles variaram entre o gênero artigo de opinião e crônica. Me conta nos comentários aí qual você escolheu ou escolheria se fosse fazer este vestibular. Confesso que ambos eu adoro. Tanto o artigo de opinião, em que a gente consegue aí articular muito bem essas ideias em relação de prós e contras, né? O que seria esse pensamento egoísta, ou se realmente essa decisão é responsável, considerando que lá na legislação, né, na lei, em relação à Constituição, à configuração de união, ela fala sobre essa questão de responsabilidade. Então, a ação de não ter é mais responsável do que as pessoas que têm e não cuidam de maneira plena dos seus filhos. Tá aí muitas possibilidades de conversa, né? Também pode-se pensar, né, aos que consideram um pensamento egoísta, porque quando a gente olha ali para o cenário da influencer, né, aquele texto ali que traz que ela gosta de ter a liberdade de dormir quantas horas ela quiser, poder ter aí essa flexibilidade, tanto de horários quanto de questões que ela preza por qualidade de vida, a gente em alguns contextos pode considerar isso como egoísta, tipo, você tá pensando só em ti, você não imagina o quanto um filho traz, e aí vem, né, as pessoas que são pais trazer os benefícios que é ter filho. E aí também tem essa relação de romantização, né, em que, como se ter filhos fosse só benefícios. Mas claro que também há os prós e contras nessa balança, né? Que realmente essa limitação de sono, essa questão de talvez eu não posso ir num show muito tarde ou fazer um final de semana totalmente imerso numa festa, porque eu tenho uma responsabilidade ali, eu tenho que cuidar dessa criança que eu gerei ou dessa criança que eu sou responsável. Então, muitas vezes, esse pensamento de ter ou não ter filhos como projeto de vida na contemporaneidade faz muito sentido quando se pensa da versão mais responsável, de pensar, não, eu não dou conta, eu vejo aí relatos de parto como mulher, né? Vejo relatos de parto, vejo N situações aí que eu penso, não quero viver isso. Ou não, eu desejo ser mãe, eu acho isso maravilhoso. Ou a versão pai, claramente, né? Então você pode ter esse desejo e aí entender, sim, que é um pensamento egoísta em relação a esse ter ou não ter filhos, essa decisão, né? E é uma baita decisão se a gente for pensar, né? Não é algo que deveria ser assim, né? Deve ser construído com muita maturidade, com muita atenção, porque um filho, obviamente, esse serzinho aí que vai ser gerado e vai nascer, ele tem, a projeção é que ele tem uma longa vida, e todos esses anos de vida, ele automaticamente vai ser
de tua responsabilidade. Então é muito importante ter esse cuidado, né, em relação a essa tomada de decisão. E percebe-se que cada vez mais, de acordo com os dados aqui da proposta, as pessoas estão refletindo sobre, estão pensando sobre, né, ao tomar essa decisão de ter ou não ter filho humano, né? Porque também tem a questão de ter filhos de outras formas, né, que são os pets. Mas focando aqui nessa organização das ideias, analisando se realmente é um pensamento egoísta ou não é um pensamento egoísta quando a gente olha para uma visão mais responsável, a gente pode articular das duas formas, então pensar o porquê que isso é um pensamento egoísta e por que isso é uma decisão responsável. Ou tomar só posse de um lado, né, pensar que isso é uma decisão responsável e argumentar do porquê isso não pode ser pensado como egoísta e por que a sociedade tem algumas pessoas da sociedade ainda têm essa visão das pessoas que escolhem não ter filhos, e aí contra-argumentar de que essa visão aqui é limitada, é uma visão mais conservadora, uma visão mais do viés mais antigo, principalmente quando a gente olha para aquele texto ali que fala de que a mulher, né, veio para servir, a máquina de fazer filhos e tudo mais, nessa visão mais submissa da mulher, né? Entende-se que se você considera que isso é algo negativo, né, você pode relacionar isso com essa visão, né, da sociedade quando olha para as pessoas que não querem ter filhos e entende isso como egoísta. Ou não, ou de fato isso é um pensamento, no teu ponto de vista, é um pensamento egoísta e tu não enxerga isso como uma visão responsável. Então tu poderia articular só de um lado, falando que não enxerga da outra maneira, que é o ou ali, né, o que vem entre o ou você pode organizar as suas ideias das duas maneiras, enxergar os lados positivos e enxergar os porquês que fazem sentido as pessoas pensarem que isso é egoísta ou não, né? E também a visão de que isso é uma decisão responsável. Então tem esses dois contrapontos que podem ser utilizados, ou você toma um lado de cada um e aí reforça que o outro lado não faz sentido, tá bem? Isso na tua visão de artigo de opinião, né, é bem interessante para fazer essa articulação. Já na crônica, aí a gente pensa muito mais na situação hipotética que é apresentada aqui, né, que ela marca um cotidiano, tem toda essa consideração aí cronológica de espaço-tempo que precisa ter. Então, em torno desses fatos, o autor manifesta uma visão subjetiva, pessoal e crítica em vista dessa definição de crônica, levando em consideração a leitura dos textos, escreva uma crônica em que necessariamente duas personagens apresentem opiniões opostas sobre a decisão de uma delas, em um momento familiar com projeto de vida, de ter um número muito reduzido de filhos ou não ter. Então, nessa construção aqui, a gente tem a situação hipotética mais clara, né? No artigo de opinião, a banca ela dá como proposta que você é um articulista de uma revista ou de um jornal. Aqui na proposta 2, nós temos um cenário muito mais focado nessa definição de crônica e a situação hipotética que você vai precisar levar em consideração esses dois personagens que apresentam opiniões opostas. Então, vai ter um personagem que vai falar sobre esse pensamento crítico e vai ter o outro personagem que vai achar isso como uma decisão responsável. Então, lá na crônica, você pensando na estrutura de uma crônica, né, em que você vai fazer essa narrativa muito mais focada no desejo, muitas vezes, talvez, de não querer ter um filho e falar o quanto você quer viver a vida livremente, e aí uma pessoa vai considerar isso lá, né, diante desses personagens que você vai construir na crônica, ou deveria ter construído, esse outro personagem vai sinalizar o quanto isso é egoísta da tua parte e o porquê isso é egoísta. Então vai ter que apresentar essa opinião em relação a esse personagem produzido na crônica. Já quando há um relato da questão da decisão responsável, é esse outro personagem que vai fundamentar e vai dizer o quanto ele acha que isso é uma decisão responsável.
Então, essa apresentação de opiniões opostas precisa estar nesse cenário de narrativa. Então, é muito no sentido de diálogo, conversa e detalhamento, porque a crônica, ela vem muito nesse ponto aí de crítica, seja ela construtiva ou não, né? Mas é no sentido muito de crítica e de narração, uma conversa marcada pelo cotidiano, né? Que seja aí um diálogo de dia a dia mesmo. Então, tem que ter esse cuidado aí, teria que ter esse cuidado se você pensou em redigir a crônica na hora do vestibular, na hora da prova. Tá bem? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!